Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês os principais pontos básicos para você usar o Google Search Console no dia a dia e permitir com que vocês acabem evoluindo de usuários básicos para intermediários e avançados. Então vamos lá, vamos começar aqui por um ponto que é muito importante, né? Que são as opções aqui que você está vendo nesse menu. Em alguns casos você pode estar abrindo e o menu está fechado, então você não visualiza as opções, né? Então é muito importante saber que pode clicar aqui em cima, né? E aí você vai ver todas as opções aí do seu Google Search Console. Nesse caso você tem a visão geral, que é um resumo de todos os pontos aqui do Search Console, tá? Mas a gente vai dar como a gente vai olhar cada um dos pontos individualmente, eu não preciso vir aqui e ver essa parte aqui. E aí talvez a principal dica que já dê para começar falando é: tente entrar regularmente no seu Search Console, por exemplo, uma vez por mês, e entra em todas essas abinhas aqui, porque aí você vai sempre estar visualizando se tem erro, se tem algum problema, se tem algo que você pode melhorar. E melhor ainda, se você puder usar uma planilha e sempre comparar os números de mês a mês, você vai ter uma visão muito mais completa e melhor para saber quais vão ser os próximos passos aí nos seus esforços de SEO. Então vamos lá, quando você clica aqui, se você tiver mais de um site cadastrado, você vai poder selecionar ele, né, ou adicionar a propriedade. Se você não sabe como adicionar a propriedade, não tem problema. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que é um tutorial passo a passo de como faz para cadastrar o seu site no Search Console, tá? Mas vamos entrar um por um aqui para poder visualizar. O primeiro é a inspeção de URL. Eu acho muito bacana, uma ferramenta super completa. Já tem vídeo no canal, então se precisar procura lá para você ver de uma forma mais aprofundada, mas a gente vai ver aqui. Quando eu clico em inspeção de URL, ele basicamente abre essa janela em cima, ou seja, tanto faz eu clicar aqui ou eu vim direto para cá. Eu posso vir aqui direto e clicar aqui. Quando eu venho aqui, ele me mostra um histórico, tá? Mas assim, se você pode pegar qualquer URL no teu site e jogar aqui. E aí o que ele vai fazer? Ó, eu vou entrar na homepage aqui para facilitar, ok? Quando eu entro, ele me traz os dados históricos, são as informações que estão no Google naquele momento. Então vamos supor que você tivesse algum erro aqui, alguma coisa diferente, e você acabou de arrumar. Então o que faz sentido? Você clicar aqui em testar o URL publicado, porque o Google vai lá no seu site nesse momento testar. Ele aí fala que leva 1 a 2 minutos, normalmente acaba levando menos. Olha que bacana, então quando você acaba testando, né, o ao vivo, ele traz informações que são realmente naquele momento. Você pode clicar aqui em ver página testada, ó, que você vai ver o HTML e talvez isso seja o ponto mais importante, ver se está tudo redondinho, né? Mas você pode ver até a captura de tela. E na captura de telas tem informações. Então entra no seu site, né, vê o que o Google está vendo e fala, pô, tá coerente. Se não tiver coerente, aí você vai ter que ir atrás e descobrir o porquê que não está coerente. Lembrando que aqui ele mostra que ele está sendo renderizado pelo Google Boot para smartphone, tá? Um ponto importante é que você pode solicitar indexação. O que significa? Se a página não estiver no Google ainda, você pode clicar em solicitar indexação, ela vai ser solicitada mais rápida, mas não é para você fazer isso com todas as páginas, né? Esse é um caso ou outro atípico, e páginas já estão indexadas também, mas é muito importante você usar isso com uma parcimônia, né? Então não sai clicando em solicitar indexação em todas as páginas, porque o Google vai ler suas páginas de uma maneira regular, mas é muito importante aí que se você precisar, tiver uma urgência, ou você acabou de indexar o site no Google, você quer indexar mais rápido uma página, você clica aqui em solicitar indexação e o Google vai estar falando pra gente que ele vai entrar na fila e vai tentar indexar um pouquinho antes pra gente, né? Legal, então esse é o primeiro ponto aqui, a inspeção de URL. E ele vai além disso que a gente mostrou, te mostrar alguns pontos. Então ele vai ver se o URL está indexado ou não, né? Talvez ele possa falar que não está aqui, ele vai te falar se se o URL é amigável ou não para dispositivos móveis, se tem algum dado estruturado. E se você clicar aqui, ó, você vai ver que ele vai te dando cada vez mais informações, tá? É muito bacana, se vocês puderem, na dúvida, sempre use a inspeção de URL. O segundo ponto é a parte de desempenho, que você tem resultados de pesquisa e o discovery, né? E talvez aqui é onde as pessoas concentrem a maior quantidade de tempo, porque realmente aqui tem as informações de palavras-chave. Então é muito importante isso daqui, ok? E aí a gente vai entender um pouquinho. Por padrão, sempre vem selecionado total de cliques e total de impressão. Mas se você clicar, ó, repara aqui embaixo, eu vou descer só um pouquinho para a gente ver, ó, cliques e impressão aqui embaixo, né? Eu vou subir, é só clicar nesses outros, ó, na posição média e na CTR, que ele também, além do gráfico ser ajustado, ele já mostra aqui automaticamente. Então repara que esse relatório me traz aqui o seguinte, ele me traz as palavras-chave que eu estou me posicionando, né? E ainda por cima ele me traz qual é a posição, quantidade de clique, quantidade de impressão. Basicamente, quantidade de impressão é a quantidade que você foi exibido no Google, né? E aqui a gente tem um CTR interessante, 14%, e isso resulta em 2.739 cliques, né? E se você for ver, isso acontece porque você está na posição ponto 3. Se você estiver na posição 50, com certeza não vai acontecer isso. Então aqui você tem todas as informações dessas pesquisas, ok? Um ponto legal é que se você clicar em páginas, você vai ter as informações não por palavra
palavras-chave, mas por página. Então você vai ver como cada página está desempenhando na SERP do Google. Isso é muito importante para a gente saber. Aí você tem países, você tem dispositivos, então talvez você queira saber tipo quais dispositivos aí você também está desempenhando aí no Google. Tem um aspecto da pesquisa que é bem legal, ou seja, você sabe o que está trazendo tráfego, se é página ampla, se são resultados avançados, são vídeos, o que é, né? Isso é muito interessante. Eu vou voltar aqui um pouquinho para consultas. Eu vou clicar aqui em páginas aqui, ó. Repara que eu vou copiar essa página aqui, vou copiar e vou voltar em consultas. Muita gente pergunta, mas como que eu faço para descobrir quais as palavras-chave que estão posicionando determinadas páginas, né? Basta você filtrar aqui em cima. Repara que tem alguns filtros que você já vai poder usar, né? Então sempre fuce aqui todos os filtros. Vou clicar aqui no web, por exemplo, ó. Você já sabe que você consegue filtrar entre web, imagem, vídeos, notícia, etc, né? Dá até para fazer os comparativos. E aqui eu vou colocar um novo, eu vou filtrar por página. Aí eu vou colocar aquela página, né, URLs que tenham esse texto aqui, eu vou até tirar, vou deixar relativo e dou aplicar. Então ele vai me mostrar aqui todas as palavras-chave relacionadas com o posicionamento daquela página que a gente acabou filtrando. Você pode fazer vice-versa também, você pode aplicar diversos tipos de filtros. Mas olha que legal, então aqui eu sei que para aquela página são essas palavras-chave que acabam me posicionando, e cada uma delas a posição relacionada com aquela página e com aquela pesquisa específica, tá? Isso é bem interessante no dia a dia aí para os seus esforços de SEO. Eu vou remover esse filtro aqui, né? E um ponto muito importante que muita gente esquece é o seguinte, às vezes a pessoa vem aqui, ó, e aí eu vou pegar uma pesquisa qualquer, vamos pegar essa primeira aqui, ó, vamos ver qual que é a primeira. Ó, biotina engorda, e fala, putz, estou na posição 1.3. Mas vocês têm que lembrar que isso é uma média dos últimos 3 meses. Então é muito importante você saber definir o período. Então quando você clica aqui, você tem até a questão comparativa, que é muito interessante no dia a dia. Você pode dar um overview aí dos últimos 16 meses, tá? Que é muito bacana, não tinha isso antigamente, agora tem. Mas você pode clicar na data mais recente. Então aqui, ó, nesse caso, dia 28 de setembro, né? Eu vou clicar aqui e aí você sabe qual que é o posicionamento mais recente seu para essa palavra-chave. E aí repara até que o gráfico mudou, porque como é um dia só você não tem um gráfico, você tem só os pontos, né? Eu vou descer um pouquinho aqui pra gente poder ver. Lembra que essa primeira palavrinha-chave, que é o biotina engorda, a gente estava na média na 1.3. Porque deveria variar entre 2, depois ir para 1, né? Para cima e para baixo e tal. Aqui não, você já está na posição 1, né? Então isso é bem legal. Até o CTR deu para ver que aumentou um pouquinho. Tava acho que 14, né? E já está 16. Então aqui você tem todas as informações aí pertinentes para você fazer um bom trabalho. E assim, dá para se aprofundar muito mais nisso, tá? Tem algumas ferramentas que exportam essas informações, é bem bacana. Mas eu sempre falo, tipo, para começar, clica aqui no exportar. Aí você pode exportar, né, em CSV, pode ir direto para o planilhas Google, né? Ou abaixar para o Excel. Eu gosto muito de usar o Excel, principalmente para sites muito grandes, tá? Porque você tem uma quantidade grande de informação, e aí você pode filtrar em diversos dias diferentes, fazer comparativos. Aí você vai ter que abaixar várias planilhas, né? Vou até clicar aqui para mostrar para vocês. E basicamente ele vai exportar todas as informações, ó. Então eu vou habilitar aqui só para mostrar. Veja que já tem consultas, páginas, países, dispositivos, ou seja, ele exporta tudo de uma vez. Mesmo que tenha filtrado lá, ele vai exportar o relatório completo. E a gente vai falar um pouquinho do Discovery. Quem não conhece, procura aí no vídeo que a gente já falou, já explicou, né? Tem alguns vídeos no canal bem interessantes para vocês sempre acompanharem. Mas de uma maneira geral, o Discovery vai jogar aí no feed do usuário, né? Esses seus posts e vai levar bastante tráfego. Aqui no caso, talvez não esteja levando tanto, teve alguns picos aqui, né? Mas é interessante sempre avaliar. E aqui ele vai trazer as mesmas informações que o relatório anterior, sendo que ele vai te falar principalmente a página aqui. Então você já sabe qual que é a página, ó, tá? Como funciona o shampoo anti-caspa. Então talvez você sabe que isso deve funcionar no Discovery, seja interessante se avaliar. Será que faz sentido eu criar mais um pouco de conteúdo sobre esse assunto, né? Então isso é uma opinião bem interessante aí. E se vocês puderem explorar o Discovery, eu vou te falar, tipo, eu já tenho visto muito trabalho legal que o pessoal explora bem o Discovery e tem dado um bom resultado. E aí vamos para a nossa próxima sessão, que é a parte de cobertura. Muita gente não vem ver aqui a cobertura. Eu já vi vários clientes que não sabem nem o que é isso. É muito importante, tá? Talvez tão importante quanto o resultado da pesquisa. A cobertura é basicamente o índice seu de páginas que estão ou não no Google, né? Então é muito importante você avaliar essas informações aqui. Aqui, por exemplo, veja que tem aqui uma página com erro. Ele mostra as informações abaixo, tá? Se eu clicar aqui nem no outro relatório, eu clicar em mais, ele vai me mostrar mais informações, ó. Só que às vezes as informações ficam uma em cima da outra, você acaba perdendo um pouco o senso de proporcionalidade. Então, às vezes faz mais sentido você clicar numa outra específica, né? Repara que aqui, ele sempre vai me mostrar algumas informações, ó. Então, por exemplo, ele fala assim, ó, o URL enviado parece ser um soft 404.
basta você clicar para você ir atrás e ver o que é isso, né? Então aqui ele te fala quais as páginas que efetivamente estão com problema. E muitas vezes aparecem alguns erros de leitura do Google aqui, que depois você checa e no mês seguinte já desapareceu. Você pode mandar de novo aí para o Google inspecionar e validar essa informação, mas é importante sempre você ter certeza desses pontos. Então uma página que está aqui há muito tempo, ó, com erro, provavelmente ela está com erro, então você precisa ir atrás e descobrir o que é. E às vezes você vai querer desindexar ela, não importa, você vai tomar uma ação relacionada com o que você acha que é o certo, né? Aqui, ó, né, indexada, mas bloqueada pelo Robots, por exemplo, é um aviso. E aí, por que ele não dá um erro, ele te dá um aviso? Porque ele fala, olha, tem uma URL que sem querer eu encontrei aqui, né, além do seu site, que eu não está sendo bloqueada pelo robô, mas eu não sei se eu deveria ler também, então ele te dá um aviso. Então não necessariamente aviso é um erro, tá? Vai depender de uma análise mais profunda de vocês. E aí você tem o que? Lógico, páginas válidas, é legal você saber, inclusive exportar essas informações. Mas um relatório que eu acho muito importante é o de itens excluídos. Então é legal que você venha aqui e entenda por que está aumentando, por exemplo, a quantidade de itens excluídos. Tem que ter uma explicação lógica, tá? Isso não é efetivamente um problema, mas você precisa saber disso. E aí quando a gente desce aqui, você tem todas as páginas excluídas, ó, cada uma com o volume adequado. Normalmente você vai nas maiores primeiro para ver o que está acontecendo, né? Mas aí você vem aqui, ó, sei lá, página com redirecionamento, por exemplo, foi excluída. E aí você fala, bom, deixa eu ver o que é isso. Aí quando eu clico aqui na página, ó, ele está falando que ele excluiu essa URL do index porque essa página está redirecionando. Então faz todo sentido. Então não é um problema nesse caso. Por isso que a gente sempre fala que todos esses probleminhas que você encontra aqui na cobertura, né? Como por exemplo, uma pessoa fala, lê ali páginas não indexadas. O pessoal já fica assustado, né? Fala, putz, não está indexando minhas páginas, tal, né? Ou minhas páginas foram excluídas, é pior ainda, né? Então é muito importante que você sempre tenha o bom senso de avaliar o que significa isso e se está fazendo sentido ou não. Se vocês não souberem, sempre pergunta aí para algum especialista para ter certeza disso, ok? E aí um ponto importante, a gente vai juntar até com o próximo, é que esses relatórios aqui, eles podem ser filtrados. Então assim, ó, em todas as páginas conhecidas, mas você pode filtrar por todas as páginas enviadas, né? E aí você pode filtrar por sitemap aqui. Repara que eu tenho um sitemap só, porque eu enviei na verdade um sitemap index aqui, né? E aí você pode vir aqui em sitemap, que é aqui onde você vai enviar seu sitemap. Repara que tem um só. Mas se você enviar um a um dos sitemaps, você tem a opção lá de filtrar com diversos sitemaps diferentes. E isso para sites grandes pode ser interessante, porque você pode acabar encontrando problemas com uma análise mais precisa, tá ok? Aqui é o sitemap, então, putz, não tem nem o que inventar. Você quer mandar um sitemap, você tem que colocar aqui, né? Então, deixa eu copiar aqui. Opa, vou copiar aqui o URL pra gente. A preguiça sempre vence, né? Mas você quer enviar um sitemap, você coloca o URL do sitemap aqui, sempre observando que tem que estar aqui absoluto, todos os caracteres aqui, desde o HTTP. Toma cuidado que às vezes tem HTTP ou HTTPS, então repara se tem www também, ou se não tem, né? Coloca o endereço direitinho aqui, lembrando que é um arquivo XML. Aí você clica em enviar e o seu sitemap vai ser enviado para o Google. No começo, logo que você manda, principalmente se o sitemap for grande, ele vai ficar um tempinho aqui processando, né? Ele demora. Então é muito importante você não ter ansiedade nesse momento, aguardar um pouquinho para que o Google consiga ler sitemap e te trazer as informações. E é lógico, quando você clica nele, você acaba tendo uma série de informações aqui, ó, todos os sitemaps que estão aqui abaixo, né? E se você for vir aqui em cima, ó, ver a cobertura do índice, basicamente ele te manda para o relatório anterior que a gente viu, já filtrado com esse ponto aqui, tá ok? Vamos lá para o próximo, remoções. Eu tenho um vídeo muito bacana também, vou deixar a descrição aí para vocês no vídeo, tá? Falando sobre remoções, toma muito cuidado. Aqui é um ponto super delicado, tá? Qualquer URL que você colocar aqui vai ser removida do Google. A URL não vai ser removida do seu site, mas ela vai ser removida do Google, tá? E ele faz uma remoção temporária, porque ele espera que você apague essa página, né? E aí, isso para que é? Ah, não quero indexar uma página. Não é para isso que você vai fazer isso. Isso daqui normalmente funciona mais para empresas, por exemplo, que são de notícias, né? Então, um jornal, por exemplo, e tem uma ação judicial pedindo para retirar uma notícia imediatamente. O que acontece é que o Google demora para ler de vez em quando essas páginas de novo, né? Então, essa é a maneira que esses sites têm de remover um conteúdo muito rápido do Google. Senão o cara apaga a página do site e no Google continua aparecendo, né? E aí vira uma loucura, fica aquele empurra, fica uma discussão e os caras podem tomar multa. Mas assim, no dia a dia não use isso se você não tiver uma ordem judicial, tá? De qualquer jeito, tem um vídeo super explicativo aí no canal também, dá uma procurada, eu vou colocar o link aí para vocês verem se vocês forem da área. Isso é super legal. E aí toma cuidado, porque se alguém tiver acesso ao Search Console e sem querer colocar uma nova solicitação aqui e colocar a sua homepage aqui, né, o URL da homepage, e ainda colocar remover todos os URLs com esse prefixo, por exemplo, você pode desindexar seu site inteirinho em poucos minutos do Google. Então tem que tomar muito cuidado. Já peguei inclusive clientes grandes
com putz, milhares de produtos que ele teve um problema dele sumir no Google. Aquela velha frase, sumir do Google, o que que era? Basicamente foi isso, alguém enviou aqui sem querer ou de sacanagem, não importa, mas a pessoa enviou e aí acabou limpando aí o site do Google basicamente, tá? De qualquer jeito, vamos aqui para o próximo ponto, né? Você tem aqui um relatório bem grande de melhorias, lembrando, e aí eu até vou começar por baixo aqui para poder facilitar, tá vendo que tem vários ícones iguais aqui? Muitas vezes isso daqui vai variar de site para site, então vou dar um exemplo aqui legal para vocês. Esse site aqui é um e-commerce que vende em produtos, tá? Inclusive eles estão gentilmente cedendo as informações para a gente fazer esse vídeo, um agradecimento especial aí para a Capila, que vende vitamina para cabelo, né? Mas como eles vendem produtos, então eles têm dados estruturados de produtos, ou seja, se o seu site não vende produtos, né, não é um e-commerce, você não vai ter esses dados estruturados aqui, então não vai aparecer isso no relatório, ok? Então não fica preocupado se não aparecer. Aqui, repara que ele fala, ó, não tem nenhum erro, tá tudo bem. Não tem uma página que ele considera ser válida, talvez o nome esteja meio errado, né? Tipo, só válida, parece que você fala, ih, mas as outras não são válidas. Mas aqui o que ele fala, ó, tem 9 páginas, porque ele só tem poucos produtos, 9 aí produtos, né? Válidas e com avisos. E o que significa o aviso? Que pode melhorar. Então vou, por exemplo, entrar aqui, ó. O primeiro, ele está falando aí que tem os produtos que não tem o campo brand, ou seja, de marca. Então, poxa, isso é uma coisa que dá para melhorar, dá para colocar o campo de marca e informar para o Google qual que é a marca do produto. Legal. Aqui embaixo, Jetim. Então, o que acontece é que às vezes você consegue ou não informar para o Google Jetim. Então, talvez você não tenha o Jetim, então não tem como informar. Mas se tiver, é sempre legal ter aqui essas informações que são os números únicos dos produtos, né? E aí tem situações que às vezes não tem o que fazer. Então, por exemplo, alguns produtos não têm aggregate rating, né? Que basicamente são os dados estruturados ali de reviews dos usuários que eles vão adicionando e vai mostrando aquelas estrelinhas famosas no Google, né? As famosas estrelinhas amarelas no Google, né? E o que acontece aqui? Você tem um produto novo que ainda não tem avaliação, não tem o que fazer, não vai ser exibido o aggregate rating, né? Então sempre é importante aí validar essas informações, como tudo aqui, entender se faz ou não sentido. E aí aqui para todos esses outros vai depender de site para site. Mas voltando aqui para cima, vamos entrar aqui no AMP, você vai ver que o ícone é diferente, né? Se você tiver páginas AMP no seu site, você vai ter essas informações aqui, ó. E olha que legal, gente. Esse é um exemplo bem clássico, ó. No meio do mês, vou ver aqui, pum, explodiu de erro, tá? Então, o que aconteceu aqui? Quando explodiu de erro, alguma coisa aconteceu. E pode ser tanto no site quanto às vezes nas definições da AMP. Então o Google às vezes vai mudar algumas definições. Vamos supor que você tem um WordPress, você usa um plugin e você esqueceu de atualizar o plugin. Muitas vezes o plugin não atualizou, não ajustou essas novas definições e por isso você tem uma série de erros aqui, ok? Mesma coisa, você vai ter erro, válidas com avisos e válidas, ok? O que você tem que fazer? Todo mês entrar para ver se você não teve um boom de erros. Se teve um boom de erros, não se desespera. Você vai fazer o quê? Manda essas informações para o desenvolvedor, para ele dar uma olhadinha, né? Aí você explica quais são os principais erros. Ó, ele está até falando aqui, ó, a tag mãe da tag picture precisa ser no script, tá? Então vou clicar aqui, ó, só para vocês verem. Toda vez que você clica, você vai tendo mais informação, né? Ele está mostrando as páginas, tá? Se você clicar em cada uma específica, ó, ele ainda acaba mostrando aqui a parte do HTML que ele está falando que tem o problema. Então fica mais fácil aí de você mandar aí para o desenvolvedor, né? Deixa eu fechar aqui. Um ponto importante, você pode clicar em compartilhar, aí você pode compartilhar esse relatório aí com o seu desenvolvedor. E imagina que você pediu para ele ajustar, ok? Ou você atualizou o seu plugin. Então você pode, para aumentar a velocidade que o Google vai entender que foi feita essa correção, você pode clicar aqui em validar a correção. Aí o Google vai iniciar essa correção, ele vai verificar, na verdade, os URLs, ver se foram corrigidos e se foram, ele acaba retirando essas informações desse relatório de uma maneira mais rápida. E aí a gente vai para cima aqui, facilidade em uso dos dispositivos móveis, né? E aqui é muito interessante, porque hoje você precisa ter um site que seja bem exibido aí em smartphones, né? Dispositivos móveis, mas basicamente está pensando em smartphone. Então o que você vai fazer aqui? Você simplesmente vai clicar, ver as páginas que têm erros são válidas e efetivamente se não tiver nenhum erro, tá muito bem. Se tiver, sempre dá uma olhadinha, né? Muitos casos que a gente acaba vendo é que tem texto muito pequeno para leitura. Então esse é um problema que a gente vê em muitos sites aí, né? Ou elementos clicáveis muito próximos. Então sempre dá uma atenção porque esses são fáceis de resolver e você consegue aí ter uma melhoria substancial no seu SEO com isso. É aumentar um pouquinho o texto, é colocar os botões um pouco mais longe de outros. Então isso é muito, muito importante, ok? E subindo aqui nas nossas melhorias, né? Vou clicar aqui em principais métricas da web. Não sei se vocês estão acompanhando, mas é uma novidade aí, né? O Google tem essa nova métrica aqui, que basicamente é uma mistura de experiência do usuário com velocidade. E ele acaba te informando tanto do desktop, né? Do computador,
quanto no celular. Talvez seja um pouco mais importante avaliar no celular, mas sempre é bom ver os dois, né? O principal aqui é que ele vai te mostrar esses gráficos. Talvez até esse nome aqui de URLs inválidos não esteja tão legal, mas talvez seria alguma coisa melhor como velocidade ruim, preciso de melhorias, ou legais, bom, satisfatório, alguma coisa do gênero, né? Mas é legal que você consegue ver o gráfico. Então é evidente que você vê que tinham muitas páginas ruins nesse site, ó, e elas caíram na medida que as páginas que precisam de melhorias aumentaram. Então o que significa isso? Está sendo feito um trabalho de melhoria aqui. Isso é bem interessante e bem importante, tá? Em cada um dos casos, eu vou clicar aqui em abrir relatório. E aqui você consegue ver efetivamente todas as páginas, né? Deixa eu clicar aqui em melhorias e bom. E aí a gente vai descer aqui para ver os relatórios. Sempre se aprofundem nos relatórios, tá? Então olha só que interessante. Tem 17 páginas, são poucos, tá? Mas que assim, tá com um problema grave de LCP. O carregamento tá demorando muito ali. Então vamos clicar aqui para dar uma olhadinha num deles, né? Depois tem todos os outros, vocês vão se aprofundando aí. Mas olha só que legal. Quando eu desço aqui, ele me mostra quais são as páginas. E a homepage é uma delas, tá? Então deixa eu clicar aqui para ver, ó. O que ele tá falando para mim? Ele fala, olha, você tem essa página e outras páginas que são parecidas aqui, que estão com esse problema de carregamento. Então com valor agregado de LCP alto, né, que é 75%. E aí você fala, putz, como que eu vou corrigir isso? Você pode ir atrás e corrigir, mas repara que está tendo uma queda, então você sempre tem que ter o bom senso. Ó. Lá atrás tinham 500 URLs com esse problema, e aqui tem diminuído. Então talvez seja só tempo de leitura para o Google acabar identificando. Então muitas vezes tem que ter um pouco de paciência. Não sei se é esse o caso, tá? Mas é importante lembrar isso para vocês. Vou voltar aqui para o celular e vamos para o segundo, que não deixa de ser um problema muito parecido, tá? Se você for ver aqui, é o mesmo problema de LCP, só que ele não está acima de 4 segundos, está acima de 2.5, né? Que ainda não é recomendado pelo Google. Então, quando você entra aqui, ó, repara que ele teve aumento, mas lógico, as páginas estavam carregando muito, estavam muito lentas, começaram a melhorar porque foi feito um trabalho de otimização. Então, o bom é inimigo do ótimo. Então, estava ruim, vamos transformar em bom e depois a gente transforma em muito bom e excelente, né? E aqui você tem as páginas, ó. Então, essa daqui primeiro, ó, deixa eu clicar aqui. Ele está falando que tem 289 páginas muito parecidas com essa. E aí você vê que é quase todas as páginas do site, né? O que você tem que fazer aqui? Repara que ele tem um link de PageSpeed Insight. E por que ele tem esse link? Então, primeiro eu vou passar o mouse aqui, eu vou clicar nessa página para ver, e é lógico que você deveria... Eu vou colocar no desktop para facilitar um pouquinho, mas o certo é que você visualize aqui no mobile, tá? Para você poder visualizar legal e entender o que está acontecendo. Mas eu vou deixar no desktop para ficar bom no vídeo. O que acontece? Ele está falando que a LCP é muito alto. O que é o LCP? Muita gente se confunde muito com isso, tá? Mas de uma maneira bem simples e objetiva, é o maior conteúdo da área crítica, né? Então aqui, se a gente está olhando aqui, qual que é o maior conteúdo da área crítica, que é o antigo acima da dobra? Essa imagem grande aqui, né? E isso é sempre vendo pelo celular. Deixa eu voltar aqui, ó, né? Então repara que esse continua sendo o maior conteúdo visível aqui, talvez, né? E aí você tem que falar assim, mas putz, será que é ou não é? Às vezes você ficou na dúvida. Então como que você faz? Vai no PageSpeed Insight, ele até coloca o link aqui para você, ele vai fazer o teste e aqui ele vai te, além de fazer o teste ao vivo, ele vai te informar. É muito interessante isso, porque a própria ferramenta do Google te informa qual é o problema. E aí você tem que tomar ações para melhorar esse tipo de situação. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, descer um pouquinho, tá? Eu já vou direto no LCP, não vou ver todos porque não é a intenção desse vídeo aqui, né? Mas vamos entrar aqui embaixo, ó. Repara que ele traduz aqui, ó, elemento de maior exibição de conteúdo, né? Eu vou clicar aqui, mas é o LCP que ele está falando. E aqui ele está mostrando exatamente aquela imagem para mim, né? Então o que eu preciso fazer? Deixa eu pegar aqui, ó, eu vou abrir de novo eu vou abrir de novo o post aqui, talvez você consiga otimizar essa imagem, mas aí você fala, putz, mas tem 280 e poucos imagens que estão ruins, será que é isso? Você vai testar umas 2, 3 para ver efetivamente, e aí talvez uma opção, já que a gente está falando de volume, seja você converter as suas imagens no formato mais moderno que otimiza essas imagens, né? Talvez também investir em servidor, em CDN, etc. Nesse caso, uma opção interessante que é um site WordPress, né? Você pode colocar ali um plugin de WebP. Então você acaba convertendo essa imagem em WebP, você vai ter um ganho aí de performance porque a imagem vai ser mais compactada sem perda de qualidade, né? Então vai ser mais rápido para carregar essas imagens. Mas é só uma dica, não é a ideia passar essas informações aqui, depois a gente vai fazer até um vídeo, né? Não esquece de se inscrever no canal porque a gente vai fazer um vídeo falando aí de imagens WebP e principalmente da conversão delas no WordPress. E agora vamos lá, vamos para os nossos próximos pontos aqui na nossa lista, né? Repara que ele está fechado, mas se você clicar na setinha,
segurança e ações manuais são dois relatórios diferentes, né? Então, problema de segurança, efetivamente seu site foi invadido, o Google vai te informar e é muito importante que você faça a limpeza e faça essa correção, tá? O legal é que se você for invadido, normalmente ele vai dar, além do aviso de ser invadido, muitas vezes ele te fala as páginas que estão sendo infectadas, né? Isso vai te ajudar a limpar o seu site. Então, isso é muito bacana para você usar, até para te ajudar aí na correção. Ações manuais, basicamente é aqui que ocorrem as famosas penalizações, né? Que todo mundo fala bastante. Muitas vezes o site não foi penalizado efetivamente, o Google fez algum ajuste algoritmo, que está vendo o site de uma maneira diferente, você teve uma queda, mas você efetivamente não foi penalizado, né? Então aqui você tem as ações manuais, talvez esse seja até um nome antigo, porque antigamente acho que tinha uma revisão manual, talvez hoje ainda tenha, mas não tanto, né? Não sei dizer também, é um chutômetro, mas eu acho que deve ser assim. O que acontece é que se você realmente tiver uma ação manual, se tiver uma penalização, ela vai estar aqui. E aí é por isso a gente vai falar de um outro ponto, que são as configurações de usuário. Nas configurações de usuário, é muito importante que você deixe ativadas as preferências de e-mail, com e-mails ativados. Porque se você for penalizado, você vai ser avisado por e-mail. E aí você pode corrigir mais rapidamente. Assim como problema de segurança, tá? Então sempre ative ali as configurações para poder ser lembrado por e-mail desses problemas, ok? Mas de qualquer jeito, se você entrar uma vez por mês aqui, sempre revisar todos os pontos, não vai ter problema. Você vai encontrar aqui, foi penalizado, tem informação aqui, aí você vai ter que trabalhar com isso. Também temos um vídeo no canal, vamos produzir novos vídeos aí falando sobre a penalização, então não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ter certeza que você vai ver todos os vídeos, ok? Um ponto importante aqui é que você tem ferramentas e relatórios legados, tá? E aí muita gente entra aqui e fala, putz, o que está acontecendo? Isso daqui não necessariamente você vai usar, mas é importante saber, né? Então, por exemplo, se o seu site é um site internacional, que tem várias línguas, está em vários países, talvez a segmentação internacional seja importante para você usar. E aí o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou clicar, só que ele vai falar, olha, isso não está disponível para a propriedade do domínio. E por que não está? Porque são relatórios um pouco mais antigos, que eles estão sendo transferidos ali para o novo Google Search Console, só que eles não conseguem ser usados na propriedade completa de domínio. Então, por exemplo, se você quiser usar aqui um exemplo, você vai ter que usar entre aqui o seu URL que você está sendo usado, né? O seu domínio principal aqui no caso HTTPS, www, etc. Tal. Às vezes é um subdomínio blog e tal, mas você vai ter que entrar nele, ó. Eu vou fazer o mesmo processo, clicar em segmentação internacional, e aí vocês conseguem ver que a gente consegue entrar nesse relatório, né? E basicamente está vendo a cara do Search Console antiga, porque ainda não foi migrado, mas com certeza em algum momento vai ser. Então é muito importante que, dependendo do relatório aqui legado, você esteja sempre também monitorando, tá? E aí para isso você talvez tenha que fazer um cadastro maior do seu site aí, não só a propriedade completa, mas como o domínio específico, ok? Deixa eu voltar aqui para nossa propriedade completa, vamos voltar aqui para baixo. E na sequência você tem a parte de links, e é muito interessante, por quê? Porque aqui na parte de links é onde você vai descobrir quais são as páginas mais vinculadas do seu site, né? Então quais são as páginas que têm a maior quantidade de links externos, que estão levando o juice para o seu site, ou melhor dizendo, né, o PageRank para o seu site. Você vai saber tipo os links internos. Então, será que meu site está equalizado? Aí você olha aqui e fala, pô, homepage está em primeiro, depois tem os produtos, depois categorias, depois blogs. Você fala, putz, internamente está equalizado. Mas talvez você se pergunte, poxa, my account é a segunda, né? Tipo, será que eu não posso colocar um nofollow e tentar equalizar de uma maneira mais eficiente? Aí tem uma discussão aí de construção de links internos, mais conhecido como esculpir links internos, né? Mas não importa, é aqui que você tem essa informação, isso é bem interessante, tá? Você pode usar um crawler para ver isso, mas o Google já te dá essa informação aqui, é bem interessante. E aí você tem outras informações relacionadas de links aqui. Então aqui que se você estiver fazendo um trabalho de backlinks, você tem que estar sempre atuando. Mas eu sempre recomendo que você entre e veja todas as informações, porque aqui você vai ter vários insights poderosos aí sobre a construção de links. E é lógico, você tem a situação de configurações, é muito importante sempre clicar em configurações e ter certeza que tudo está redondinho, tá? Principalmente a questão de usuários e permissões. Muitas vezes você está dando permissão para uma pessoa que não deveria ter. Isso acontece muito, né? Quando você tem um site, aí você tem uma agência, você trocou de agência, está fazendo um trabalho diferenciado interno e tal, e você esquece de remover esses usuários aqui. Então é muito importante que você sempre revise quais são os usuários que realmente têm as permissões adequadas, tá? E aí, muita gente não sabe, mas quando você vai mudar de endereço,
você precisa informar ao Google que você vai mudar de domínio, né? Então, basicamente, aqui você tem essa ferramenta de mudança de endereço que a gente também vai estar fazendo um vídeo colocando no canal aí detalhadamente. Mas, de uma maneira bem resumida, você vai mudar de um domínio A para o domínio B, além de todo o processo que você tem que fazer com redirecionamento e outras coisas que a gente chama de migração SEO, você vai entrar aqui e informar o Google quando você mudar, para que ele saiba e ele atualize essas URLs de uma maneira mais rápida e eficiente. E aí você tem algumas outras informações aqui, inclusive remover a propriedade, que eu não recomendo que vocês façam, a menos que seja um caso muito específico. E aqui, para finalizar, eu gosto de insistir nisso, porque eu acho muito importante, né? O Google Search Console é uma ferramenta incrível do Google para vocês, que vai te dar muita informação orgânica, é o que a gente chama de canivete suíço, né, do SEO, você não pode fazer o trabalho sem ela. Então, sempre entre aí, se você está trabalhando com SEO, você tem que entrar praticamente diariamente nessa ferramenta e no Google Analytics, mas mesmo que você não esteja tão dentro do mundo de SEO, você não seja um especialista, uma agência, você está fazendo um pouquinho de trabalho de SEO no seu site, não deixe de visitar mensalmente pelo menos a ferramenta, comparar os números, né? Sempre compara um mês com o outro e sempre verifique todos os pontos aqui, tá? Até porque podem surgir relatórios novos e você tem que estar sempre sabendo do que está acontecendo no seu site e como que o seu site está se predispondo aí na SERP do Google. É isso aí, gente. Espero ter ajudado. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos.